E aí, segundo ano, tudo bom com vocês? Júlia, Arthur, minha pequena Eva, o nosso amor. Olha só, negros. Hoje a aula é exclusivamente só de exercício. A aula de hoje é a aula da próxima semana, tá? Porque só vou terminar a termodinâmica depois a gente fazer bastante exercício, da primeira e segunda lei. Beleza? Então, essa semana e a próxima, mês de junho, todinho vai ser só exercícios agora. Tanto em física quanto em química. Então, ó, preste atenção, faça exercícios com calma. Qualquer dúvida, fala comigo, tá? Fala comigo, me busca em todas as redes sociais possíveis que vocês me tiverem, mas fala comigo. E, atenção, qualquer coisa eu tô aqui para ajudar vocês. Boa aula! Por favor, peguem um livro, o capítulo do livro é o capítulo 17. Pausem aqui. Peguem o capítulo 17 de vocês de física. Pausou? Pronto. Agora que estão com o módulo aberto, peguem um caderninho de vocês, porque vai ser fortes emoções, tá? Partiu a aula de física. Meus queridos, vê só. Hoje, a aula, como eu já falei para vocês, é exclusivamente de exercício. Então vamos para o capítulo 17, certo? Capítulo 17 de física. Ele só fala da primeira lei da termodinâmica. Fala um pouquinho de trabalho e de energia. Tudo que a gente já conversou nas aulas anteriores, beleza? Então vamos lá para a primeira lei. Questão 1, página 14, tá? Questão 1, página 14. 14, capítulo 17, ok? Vê só, o que fala a questão 1. Um professor realizou com seus alunos o seguinte experimento para observar os fenômenos térmicos. Vão lendo aí no módulo de vocês, certo? Colocou inicialmente uma quantidade de gás ideal num recipiente adiabático. Se o recipiente é adiabático, eu tenho o quê, ó? Primeira informação. Recipiente adiabático. Professor, o que é mesmo um recipiente adiabático? É um recipiente que não troca calor nem energia com o meio. Então, não vai ter variação de calor nem de energia, ok? Aí, comprimiu esse material depois isotermicamente o gás a temperatura de 27 graus Celsius. Então, ó, depois o processo foi isotérmico, ok? Esse processo é isotérmico, o que acontece? Temperatura constante. E ele diz o seguinte, que a temperatura, vamos lá, primeiro dado, a temperatura foi 27 graus Celsius e a pressão foi de 2 atm. Estou só tirando as informações, tá? Vão lendo comigo. Liberou em seguida a metade do gás do recipiente. Então, em seguida, o volume reduziu a metade. Então, certo? V1 se tornou V inicial dividido por 2. Reduziu a metade. Verificou que, mantendo o volume constante, a nova temperatura é 7 graus Celsius. Então, esse V1 ficando constante, eu vou ter uma temperatura 2 de quanto? De 7 graus Celsius. Olha que é vários ciclos, tá? Aí ele pede, calcule a pressão do gás no recipiente final. Ele quer saber quem é P final. Beleza? Quem é o P final? Veja só. Se o recipiente utilizado é adiabático, beleza? Como eu falei, se o recipiente é adiabático, o que acontece? Não há troca de calor com o ambiente durante o experimento. Então, não vai ter troca de calor. Beleza? Após a compressão, temos que o seguinte volume é definido pela lei geral. Olha só. Ele estava adiabático, não teve perda de calor. E depois, o que acontece com o volume? Como o gás, ele disse na questão que é ideal, eu tenho o seguinte. Pela equação de gás ideal. Primeira parte, prestem atenção. PV igual a nRT. Ok? PV igual a nRT. Ele diz o que nesse negócio aqui, ó? Eu sei o que? Que a pressão nesse momento, ela se mantém constante. A gente não sabe quem é P1. Mas a gente sabe que o volume, ele duplicou. Se ele ó, ou ele reduz a metade, ou ele faz isso aqui, ó, meio pelos extremos. V0 fica quem? 2V1, concorda? Então vou ter aqui, ó, 2V1, ok? Vezes N, R, que eu não sei quem é, e houve uma variação de quanto? De 27 a 7, não foi isso? Só que primeiro a gente vai trabalhar com 27, que foi logo na compressão, que é 27. Só que está em graus Celsius, eu quero em Kelvin. Como é que eu faço isso? Sempre que eu tenho temperatura em graus Celsius, temperatura em Kelvin vai ser quem? Vai ser 27 mais 273, certo? Então vai ser aqui 27 mais 273, ok? Com isso, o que eu vou ter? Somando aqui, vou ter 2V1
igual a 300 NR, certo? Como V1 vai ser quem? 200 dividido por 2 vai ser quem, minha gente? 150 NR, ok? 150 NR. Isso aqui na primeira questão, só fez dizer que V1 é 150 NR1, certo? Aí olha só, após isso ter acontecido, o que acontece? Há uma liberação de metade do gás. O volume se mantém constante, o que significa que a pressão foi alterada. Vê só, o volume agora se manteve constante. A gente trabalhou com 2 atm, por isso foi 2V1, beleza? Primeira lei da termodinâmica, PV igual a nRT. E agora na segunda parte, como eu falei no início, o volume foi reduzido à metade. Ok? Então o que a gente vai ter? P2V2 igual a N2RT. Beleza? O T agora é o T2. Certo? O que a gente vai ter? Ó, P2V2 vai ser quem? N, que eu não sei quem é. Então eu chamar de N1. Como V2 é metade, então vai ser N sobre 2. Não é isso? Vezes R, que eu não sei quem é. E o T2. O T2 é quem? É 7. Mas está em graus Celsius, tem que ficar em Kelvin. Então vai ser quem? 7 mais 273. Não é isso? Ótimo, meus queridos. Vê só. Se isso é verdade, o que acontece aqui? Eu falei o que para vocês? Que V2 vai ser quem? V1 dividido por 2. Por isso que ficou 2 aqui. Então agora, em vez de ser V2, eu vou ter V1. Então eu vou ter P2V1 igual a N1R dividido por 2 de 280. Ok? Até aí, tudo bem? Vê só, quem é V1? V1, eu disse que era quem? Era 150 NR, não foi isso? Então V1 é 150 NR, então bota aqui, ó, 150 NR vezes P2, que eu não sei quem é P2. P2 é quem eu quero descobrir. Beleza? Aí vezes 280 NR dividido por 2. Beleza? Ó, NR cai com NR. Aí vai ficar aqui, ó, 150 P2 é quem? 280 dividido por 2. Ok? Eu posso multiplicar isso aqui meio pelos extremos. Não dividir agora, só multiplicar. Vai ficar quem? P2 é quem? 280. Beleza? 2 vezes 150, 300. Corto 0 com 0. 28 dividido por 30 vai ser quanto? Isso, Antônio. Você dividiu aí na calculadora e deu 0,93 atm. Tá aí, ó. Questão 1, 0,93 atm. Professor, foi difícil? Foi um pouquinho, mas tem que acompanhar o passo a passo. O sistema é adiabático. O sistema adiabático, vocês viram isso em química e viram isso em física, quando a gente estudou o estudo dos gases. Não tem variação de calor. Vocês viram a equação do gás ideal, beleza? E daqui a gente só fez aplicar para descobrir a pressão. Isso vai sempre estar vindo continuamente. Por isso que gases você vê isso em química e em física. São equações que vocês não podem esquecer. Bora para a próxima questão? Olha só, a questão 2 já é um pouco mais fácil que a questão 1. A questão 1 é uma questão mais problemática, no sentido de você ter que lembrar todas as equações dos gases, mas a 2 é algo mais tranquila. Vê só. No controle de qualidade de produção de seringa para aplicação de injeção, faz-se o seguinte teste. Escolhe uma amostra de seringa fabricada, certo? A um volume de... Ele diz que é um volume. O volume foi de 3 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, certo? De determinado gás. Em seguida, levou-se o sistema a uma estufa em que seu volume passou a ser, aqui foi V1, agora é V2, seu volume passou a ser aqui, 3,5 vezes 10 a menos 6 metro cúbico, certo? Para atingir equilíbrio térmico. Considerando que o processo ocorreu sob pressão, ele diz qual foi a pressão, de 1,5 vezes 10 a quinta Pascal, beleza? Calcule em joule, ele quer saber o trabalho em joule, certo? Quanto vai ser o trabalho em joule? Vê só, se tem variação de volume, eu tenho o quê? Trabalho. Quem vai ser o trabalho? Trabalho é quem? Primeiro ponto. Trabalho é quem? P delta V, beleza? Quem vai ser trabalho? Vai ser P delta V, quem? V2 menos V1. Vê só,
A pressão é quem? É 1,5 vezes 10 a quinta, beleza? O V2 é quem? É 3,5 vezes 10 a menos 6. E o V1? 3 vezes 10 a menos 6, beleza? Então, pessoal, o trabalho vai ser quem? 1,5 vezes 10 a quinta, vezes 3,5 menos 3 é quanto? É 0,5. 0,5 vezes 10 é quanto? A menos 6. Por quê? São potências iguais. Repete a base e subtrai aqui os que estão dos lados, ok? Propriedade de potência. Logo, o trabalho vai ser quem? 1,5 vezes 0,5. Vai ser 0,75 joules, ok? Dúvida nisso, é só fazer notação científica, ó. 10 a quinta vezes 10 a menos 6 vai ficar, ó, 10 a menos 1. Aí 1,5 vezes 0,5 dá 7,5. Aí quando deu menos 1, joga pra lá, vírgula. Por isso que fica 0,75, tá? Questão 2 tá aí. Vou fazer a 3 também, porque é importante demais a gente estar com isso aqui na cabeça. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que a questão 3 fala. A questão 3 é um gráfico. Olha que bacana. A questão 3 é um gráfico. Deixa eu ver se consigo desenhar esse gráfico aqui do cantinho. Não vai ficar perfeito, mas vocês estão com o módulo aí de vocês, vocês podem acompanhar. 1, 2, 3. Aí aqui tem um pontozinho aqui, tem um aqui, certo? E ela meio que é uma casinha. Assim, mais ou menos assim, isso. Aí aqui é o A, a setinha apontando para cá, a setinha apontando para cá. E isso aqui fechado, ok? É mais ou menos isso aí. Aqui é a pressão e aqui é o volume em litros. E aqui é a pressão em ATM, beleza? Vê só o que ele fala. Expresse em ordem crescente as temperaturas das etapas de transformações gasosas. Vê só, olha, o que você escreva em ordem crescente. Vamos lá, letra A. Isso é a letra A. Olha só. A temperatura de um gás é proporcional ao produto, ou seja, no ponto que o produto é maior, a temperatura será maior. Certo? Como a temperatura é função do produto de P vezes V, aqui nesse pontozinho aqui maior, que é o ponto B, aqui é o ponto C, certo? No ponto B, como vocês podem ver aí, consequentemente a temperatura é sempre maior. E no ponto A e B, vai ser maior quem tem maior volume, certo? Então, usando só a lógica, observando aqui, quem vai ser a maior? Temperatura B. Por que a temperatura B, professor? Porque onde tem maior pressão, consequentemente tem maior temperatura. E a segunda, quem vai ser a outra maior? Vai ser o C. Por quê? Porque maior volume, maior temperatura. E por último, a menor temperatura que é TA. Deu para entender? Lembrando, ponto de maior pressão é onde tem maior temperatura, consequentemente. Maior volume, também maior temperatura. E por último, menor volume, menor pressão. Beleza? Aí ele fala, na letra B, calcule o trabalho. Observe que nesse gráfico aqui a pressão está variando. E essa equação que a gente viu na questão 2 só vale para o quê? Para pressão constante. Beleza? Só para pressão constante. Quando a pressão varia, lembra que eu falei para vocês que o trabalho é numericamente igual à área, certo? Se o trabalho é numericamente igual à área, que bexiga de figura é essa? Observe o seguinte, isso aqui seria o quê? Um retângulo aqui embaixo, certo? E aqui em cima um triângulo, concorda? Eu tenho um triângulo e um retângulo, que juntos formam uma casinha. Então quem vai ser o trabalho? Vai ser primeiro a do retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura, mais a do triângulo, que é quem? Base vezes altura dividido por 2, concorda? Da matemática isso. Logo, quem vai ser o trabalho? Quem é a base aqui, ó, pessoal? É 2 vezes 10 a menos 3, tá? Por que vezes 10 a menos 3? Porque o volume está em litros. Eu vou passar para metro cúbico, sempre vou multiplicar por 10 a menos 3, ok? 2 vezes 10 a menos 3. Vezes a altura aqui, ó, é 0,5. Vezes 0,5 de altura do retângulo. Vezes 10 a quinta. Beleza? Mais a do retângulo. Quem é a base do retângulo? Do retângulo é a mesma coisa do triângulo. Do triângulo é a mesma coisa do retângulo. 2 vezes 10 a menos 3. Só olhar para o gráfico. O meu gráfico tá feio. Olhe para o do livro de vocês, por favor. 10 vezes 10 a menos 3 vezes 0,5 vezes 10 a quinta. Dividido por 2. Observa o seguinte. O que tem de diferente aqui? O que tem de diferente aqui é as notações científicas. A gente não trabalha com volume em litro e nem trabalha com pressão ATM. Então a gente converte tudo
para quilopascal e para metro, para poder fazer as continhas. Beleza? Fora isso, tudo certo. Por isso ficou essas notações científicas. E aqui é só fazer trabalho quanto a isso aqui. 2 vezes 0,5 é 1. 1 com 2 a segunda, 10 a terceira, mais 10 a quinta é quem? 10 a segunda. Fazer aqui com calma. 2 vezes 0,5 é 1. Vezes 10 menos 3 com 5, 2. Certo? Aí mesma coisa aqui. 2 vezes 0,5 é 1 vezes 10 a segunda, dividido por 2. 10 a segunda é quem? É 100, que é 2 zeros, mais 100 dividido por 2, que dá quanto? 150 joules. Ok? 100 dividido por 2 é 50. 50 com 100, 150. Beleza? Questão 3 essa, tá, pessoal? Questão 3. A gente não entrou na primeira lei, só foi a introdução do módulo de vocês, página 14. Vamos agora para as questões da primeira lei. Quem lembra o que diz a primeira lei da termodinâmica? Página 16 do módulo, tá? Questão 4. Questão 4. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Que o calor sempre é trabalho mais delta U. Não lembra disso? Volta lá para a aulinha de vocês de primeira lei termodinâmica, tá? Calor é trabalho mais delta U. Aí vê só a questão 4. O que ela fala? Ó. Num sistema termodinâmico, o gás ideal, ao receber 300 joules do meio externo, então ele recebeu um calor de 300 joules do meio externo, realiza um trabalho de 200 joules, certo? Aí ele pergunta, é correto afirmar que a transformação é adiabática, a temperatura do sistema aumentou, o volume do gás permanece constante, a variação de energia interna é negativa. Olha só, não tem como eu verificar a pressão e volume aqui, concorda? Que eu só tenho calor e trabalho. Mas olha só o que eu posso verificar. Deixa eu melhorar aqui o foco. Calma. Não fiquem nervosos, não fiquem estressados. Pronto. Mal de Parkinson aqui, minha gente. Vamos lá. Quem é o calor? O calor é 300 joules, certo? Daqui da equação. O trabalho é 200. E o ΔU eu não sei quem é. Logo, ΔU vai ser quem? 300 menos 200. ΔU vai ser quem? 100 joules. Observa o seguinte, que a variação é positiva. Se a variação de ΔU é positiva, o que acontece com a temperatura? Temperatura aumentou. Se ΔU a variação é positiva, a temperatura aumentou. Houve aumento de energia interna. Logo, observa a letra B. A temperatura do sistema aumentou. Então, ó, resposta letra B. Por que letra B? Porque eu verifiquei que ΔU é 300 menos 200, deu positivo. Se deu positivo, eu tenho aumento de energia. Se tem aumento de energia, tem aumento de temperatura. Ok? Questão 4. Vamos lá para a questão 5 de termodinâmica. Questão 5. Olha só, questão 5 eu tenho um gráficozinho novamente, né? Sempre esses gráficozinhos feios, que o professor desenha mal pra caralho. Pressão, volume. Aqui eu tenho 40. Aqui eu tenho tipo assim, A e B. De 10 a 40, beleza? E olha só o que ele fala. Vou fazer de caneta preta. Um gás tipo ideal sofre transformação isobárica. Se é transformação isobárica, o que acontece? Eu tenho o quê? Transformação isobárica. Isso, Júlia. Pressão constante. Beleza? Nesse processo, a amostra do gás recebe 1.400 joules de energia. 1.400 joules. Está recebendo energia, então é calor. Beleza? Aí olha só, os valores da variação de energia interna e o trabalho realizado na expansão são respectivamente. Ele quer saber quem é o trabalho e quem é ΔU. Vê só, primeiro, se a pressão é constante, quem é o trabalho? P, ΔV. Show de bola. Se P é 40, tá mostrando no gráfico aí, e a pressão e o volume está variando de 10 a 40, então o que vai acontecer? 40 menos 10. Só olhar no gráfico, tá variando de 10 a 40, então 40 menos 10. O trabalho vai ser quem? 40 vezes 30, que vai dar quanto? Quanto é 40 vezes 30? 40 vezes 30 é quanto? Isso, 1.200 joules. Então, eu descobri quem é o trabalho. Se o trabalho é esse, quem é o ΔU, que é a segunda parte? Essa aqui foi a primeira, tá? Quem é o ΔU, que é a minha segunda parte? Ah, pela equação termodinâmica, eu sei o quê? Que calor é trabalho mais ΔU. Não é isso? O calor ele disse que era 1.400. O trabalho é 1.200 mais ΔU. Ok? ΔU é quem? 1.400 menos 1.200.
ΔU vai ser quanto? 200 joules. Se ΔU é 200 joules e trabalho é 1.200, alternativa letra E. Beleza? Questão 5, alternativa letra E. E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de liberdade, J juventude, M não sei o que mais lá. Vamos para a questão 6. Questão 6 é outro gráfico. Essa aí vocês olham que eu não vou desenhar esse gráfico não, por favor. É maldade com o professor. Então, a questão 6. O gráfico representa em um processo isobárico. De novo, isobárico, pressão constante. Já sabe qual é a equação de trabalho que vai usar. Beleza? A variação de função de tempo e temperatura de uma amostra de um elemento puro, cuja massa é 1 kg, ele diz aqui ó, que a massa é 1 kg, observando durante 9 minutos, um tempo de 9 minutos. Aí olha só, ele diz o seguinte: a amostra está no estado sólido a 0 graus Celsius no instante t igual a 0. Aquecida a uma fonte de calor que lhe transmite energia a uma taxa de 2 vezes 10 ao cubo joules por minuto. Supondo que não haja perda de calor, ou seja, o processo é adiabático, o processo que ocorre na fase sólida envolve um trabalho total de 0,1 kJ. Nessa fase, a variação de energia interna da amostra é. Vê só, o que acontece é que ele quer saber quem é ΔU. Beleza? Veja só, se você notar, observar o gráfico aí de temperatura, você vai ver o seguinte, que o processo de aquecimento vai durar 3 minutos, certo? 3 minutos. E aí você vai lembrar do primeiro bimestre, quando a gente definiu o calor. O que era calor? Calor era quem? P delta T, certo? Era a função de pressão e temperatura. Vamos lá, se a pressão é constante e está aí dizendo na questão que é 2 vezes 10 a terceira, beleza? E o tempo, delta T de tempo, tá? E o tempo foi de 3 minutos, como vocês podem olhar no gráfico. Quem vai ser o calor? E aí quem vai ser o calor? Vai ser 2 vezes 3, 6 vezes 10 a terceira, não é isso? Joule. Fechou, descobri quem é um calor. Massa. E agora quem é a energia? É fácil, pela primeira lei termodinâmica, ó. Quem é a energia? Calor é quem? Trabalho mais ΔU. O calor é quanto? 6 vezes 10 a terceira. Beleza? 6 vezes 10 a terceira. E o trabalho é quanto? 0,1 vezes 10 a terceira. Ele dá aí no gráfico, só vocês olharem nas informações. Ou melhor, ele diz aí que o trabalho é 0,1 kJ. Se é 0,1 kJ, é 0,1 vezes 10 a terceira. Certo? Mais ΔU. Vê só, quem é ΔU? É 6 vezes 10 a menos 3, a terceira, positivo, menos 0,1 vezes 10 a terceira. Logo, 6 menos 0,1 é ΔU igual a 5,9 vezes 10 a terceira joule. Ou ainda posso tirar esse 10 a terceira. Notação científica é quem? 5,9 K joule. Beleza? Tá aí, ó, questão 6 para vocês. Vamos lá, anotem tudo direitinho, por favor. Vê só, agora a gente vai para a questão 8, página 24. A questão 7 é a letra C, tá? É uma questão teórica, se vocês não entenderem, vocês falam comigo. Mas a questão 8 é uma questão de cálculo, tá? Uma questão de cálculo até legal, divertida. Vamos lá, questão 8. Olha a questão 8 fala. Considere que 0,4 gramas de água vaporize. Então, a massa, 0,4 gramas de água vaporizou. Há uma pressão atmosférica. Logo, a pressão é de quê? 1 atm. Se ele diz que é uma pressão atmosférica, sempre é 1 atm. Sabendo que nesse processo o volume ocupado pela água varia de 1 litro, então está dizendo que ΔV é 1 litro, pode-se afirmar que a variação de energia interna, ele quer saber quem é ΔU, vale. Olha só. Aí ele dá aqui dados. Calor latente da água, calor latente é 2,3 vezes 10 a sexta, certo? E 1 atm vale 10 a quinta Pascal. Tá aí dizendo, vocês podem ver no módulo de vocês. Logo, quem vai ser o trabalho? Ó. Primeira parte, quem vai ser o trabalho? Sempre começar pelo trabalho. Pressão sobre ΔV, ok? A pressão, ele quer de 1 atm, mas ele quer em Pascal. Então, é 1 vezes 10 a quinta. Ele deu isso na questão. Beleza? Não tem nada de novo aqui. Ok? Vezes
o volume está em litro, né? Isso, 1 litro, mas ele quer em metro cúbico. Então eu tenho que ter 1, certo? Vezes 10 a quanto? A menos 3, ok? Logo o trabalho pode ser, o trabalho pode ser representado em tal quanto em W, tá? Vamos representar em W para não misturar o símbolo de trabalho com o símbolo de Joule. Quando eu tava fazendo aqui as questões, eu fiquei, meu Deus, tá tudo tão parecido que é melhor diferenciar. Então vamos usar W. Logo o trabalho vai ser quem? 1 vezes 10 a quinta vai ser 1 vezes 10 a segunda. 5 menos 3, 2, não é isso? Que é a mesma coisa que 100 joules. Ok? Então eu descobri que o trabalho vale 100 joules. Quem é o calor? Segunda parte. Vou descobrir quem é o trabalho, agora vou descobrir quem é o calor. Quem é o calor? É a massa vezes o calor latente, que ele disse na questão. A massa é quem? 0,4 vezes 10 a menos 3. Por que menos 3? Porque a massa tem que estar em quilograma. Então multiplica por menos 3. Pessoal, é isso que deixa um pouco difícil, eu admito. Mas fiquem atentos. Vezes o calor latente, que ele disse lá na questão, que é 2,6 vezes 10 a sexta. Logo, multiplicando isso aí, o calor vai ser quem? Vai ser 920 joules. Beleza? Observe, 10 a menos 3 com 10 a sexta. E faz as continhas aí. 920 joules. Só notação científica. E a terceira parte, quem é a terceira parte? Quem é ΔU? Pela primeira lei de termodinâmica, quem é ΔU? Calor é igual a trabalho mais ΔU. Beleza? Calor vai ser quem? Quem é o trabalho? 100. ΔU eu não sei. Calor é 920 igual a 100 mais ΔU. Isso implica em quê? Que ΔU é quem? 920 menos 100. Concorda, Antônio? Massa. ΔU é 920 menos 100, que dá quanto? Que dá quanto? 820 joules. Tá aí, ó. ΔU, 820 joules. Observa que a resposta é em kJ. Então, se eu botar em kJ, vai ser o quê? ΔU, eu vou andar 1, 2, 3, vai ser 0,82 kJ. Ok? Que seria a letra C. Letra C de cagão. Ok? Por hoje é só. Façam essas questões, interpretem com calma e vão fazendo as próximas questões sozinhos, ó. Eu fiz bastante questão. Na página 25 tem mais 2 questões. 9, 10, 11 e 12. Tentem fazer elas. Se não conseguirem, eu faço pra vocês, tá? Mas é isso. Façam com atenção e com coisa estou aqui. E aí, meus queridos, sentiram alguma dúvida? Como é que tá? Manda um feedback pra mim no privado, tá? Ah, e não esqueçam de tirar as fotos das questões que vocês fizeram para que eu registre como aula, tá? Por favor, conto com a participação de todos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que comecem a ficar mais claro. A matemática da física é uma matemática bem como posso dizer, com muita atenção. Então eu entendo que vocês têm algum déficit, que existe dificuldades e tudo na interpretação, na compreensão, mas eu preciso de coração que vocês pratiquem bastante, tá? E que vão sempre evoluindo. Qualquer dúvida, sério, conversem comigo. Eu sou um dos professores mais acessíveis de vocês. Eu acredito eu, né? Pelo menos. Então, ó, manda um sinal de fogo. Quando tudo parecer perdido, manda um sinal de fogo. Tá? Fiquem com Deus e tenham uma excelente terça-feira. Ah, véspera de São João, né? Não saiam de casa. Amanhã é São João e vamos pular a fogueira. Pula a fogueira, ia, ia. O quê? Pula a fogueira, io, io. Partiu? Todo tempo quanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco.